Olá, psicopatas estranhas! Olá, psicopatos estranhos! Eu sou o Gabriel, esse aqui é o Super 8 e hoje o negócio ficou tinítio com uma primeira continuação de um filme de terror de uns mascarados perversos que gostam de entrar na casa dos outros e enfiar o gume no bucho dos moradores. Mas será que a empreitada dá aquele medinho show pimpa? Pra saber o que eu acho, simbora! Os Estranhos é um documentário como aquele das Kardashians, mas com a família daquele herói da Marvel? Eu sou estranho se gostar de ver aquele Two Girls One Cup? Sabia que é feio discriminar os outros por serem estranhos? Tudo isso e muito mais agora. Uma família com uma filha problemática pretende levar a fedelha para um colégio interno. No caminho, fazem um pequeno pit stop noturno num resort de alguns familiares distantes. Mas logo eles percebem que o local passou por macabros incidentes e que eles provavelmente serão as novas vítimas. Os Estranhos Caçada Noturna é um daqueles terrorzinhos que incomoda, mas não porque o terror foi bem feito e você ficou angustiado, tenso, com medo, não, é por causa de suas falhas mesmo. Honrando o primeiro filme com perfeição nesse sentido. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado eu fiz uma lista de 8 filmes de terror com invasão domiciliar pra se borrar de medo. E embora eu quisesse muito colocar Os Estranhos de 2008, eu acabei deixando de fora, pois ele não conseguia tá à altura dos filmes que eu selecionei. Foi quase, muito quase, mas algo me incomodava tremendamente naquele filme. A burrice e um azar estupendo das vítimas, sem os quais os ataques dos bandidos não dariam nem um pouco certo e o filme não passaria de 20 minutos. Aqui nessa continuação não é diferente. Aliás, é pior. Os Estranhos 2 chega a irritar por oferecer uma experiência excepcionalmente trapaceira. Ora pendendo a trapaça pro lado dos bandidos, ora pendendo a trapaça pro lado dos mocinhos. Mas que trapaça é essa? Trapaça do roteiro e não seguir uma naturalidade, mas forçar. Veja bem, num outro filme que tivesse algo além de mera sobrevivência, isso pode até ser perdoável porque a trama e a narrativa geralmente têm outros atributos que nos prendem. Mas num terror slasher como esse, acreditar no perigo é algo essencial para que a gente se identifique e fique tenso. Relevar a trapaça narrativa de um projeto de terror como esse é uma tarefa mais complicada do que logaritmo de cabeça para baixo. Mas por quê? Bom, imagine que você tá lá, investidaço no filme, e de repente um mocinho tem uma oportunidade clara, óbvia e certa de dar um babau no bandido, mas ele mocorongueia e deixa pra lá. Ou decide se separar quando não faz o menor sentido agir assim. Ou não tem uma reação natural de defesa que qualquer um pensaria em ter, como, sei lá, jogar no fela da porta a primeira coisa que vem na frente. Vassoura, vai, vagabundo. Ou ainda como não parece se importar muito com certos itens que poderiam salvar sua vida. Qual seria a sua sensação? Raiva, certo? E sabe por que da raiva? Porque aquele personagem é seu representante na tela. E eu acredito que ninguém ficaria satisfeito ao ser representado por alguém tão estúpido. E às vezes a estupidez é tamanha que chega a ser antinatural e improvável. Mas veja bem, ainda que a gente comprasse a ideia dos personagens serem completos imbecis, afinal, completos imbecis existem na vida real, o maior problema reside no fato de que aqui em Os Estranhos 2, os bandidos parecem contar com essa imbecilidade, com uma passividade absurda das vítimas e com uma comunhão enorme de fatores para que seus ataques deem certo. Pô, me surpreende que bandidos tão desleixados tenham conseguido adquirir tanta experiência em matança e sobrevivido por tanto tempo. Afinal, eles estão desde 2008 fazendo isso. Haja sorte. Sim, porque no primeiro momento que eles esbarrassem com alguém minimamente inteligente, não adiantaria vir com os esquisitices dele de perguntarem Is Tamara home? ou ainda de arranhar a faca na madeira que na primeira oportunidade tomariam logo uma cadeirada no coco para ficar esperto. Ou um tiro no meio da fuça para bater logo um lero com capiroto. Outra coisa, se o bandido é estabelecido como um humano normal, com força normal e inteligência média, o que você sente quando percebe que de uma hora para outra o filme transformou os sujeitos em super vilões onipresentes, super resistentes, ou que tem o GPS no rabo e sempre sabe onde os mocinhos estão se escondendo? Você sente raiva? Isso aconteceu porque o filme te informou uma coisa e depois traiu a sua confiança. Bem diferente daquele tipo de subversão gostosa que a gente sente quando acontece algo que você não esperava de jeito nenhum, mas ainda assim é plenamente plausível. E se Os Estranhos 2 precisa trapacear para manter seu terror ativo, é porque os realizadores não conseguiram ser inventivos o bastante para pensar em nada melhor. Daí, quando você começa a notar que está sendo enrolado com um monte de coisa implausível, sua imersão vai pro beleléu, você é arrancado do filme e começa a cagar tonéis de merda pros personagens. E por final, se você não liga pros personagens, a tensão fracassa lindamente. Ah, morreu foi? Que pena, caguei. Esse vai ser você. E o mais
incrível que esse projeto parece que gosta de se auto-boicotar. Parece que o diretor Johannes Roberts se desafiou a desenvolver a tensão sem usar o elemento de identificação. Ele quer fazer as coisas da forma mais difícil, ele quer reinventar a roda. Porque primeiro ele parece determinado a criar a personagem mais insuportável do cinema. Não consegue porque o cinema tem mais de 100 anos de história, mas olha, deve ter chegado perto. Meu Deus! Que guria irritante e aborrecida e mimada e... Só não digo que ela merecia o internato pra onde estavam a levando, porque quem tá lá talvez não merecesse conviver com essa coisa. Depois passa a ser desesperada e choradeira e careteira e... E lembram que esses personagens nos representam? Eu duvido que alguém vai gostar de se sentir representado por ela. E depois do filme tentar fazer a gente odiá-la com a máxima força possível, ele ainda tem a cara de pau de focar na mulherzinha e tentar concentrar a nossa torcida nela. Não. Aí não vai não. Fica calmo, fica calmo, fica calmo. Só que eu tenho que dar o braço a torcer pra uma coisa. Apesar de tudo que eu falei, o filme não chega a ser terrível e ainda consegue ter alguns momentos agradavelmente tensos. Não parece fazer sentido, mas vai fazer. Calma aí que eu vou explicar. Acontece que o roteiro, mesmo pouco inspirado ao criar os personagens, uma típica família média americana em viagem, deixa escapar alguns traços de personalidades bacanas nos outros personagens. E os atores conseguem esboçar uma certa nobreza que nos faz simpatizar e torcer por eles. Torcida aqui, e aí volta ao que eu falei antes, só dura enquanto a sua tolerância em relação às trapaças do filme estiver de pé. E aí, quando o filme consegue te fazer acreditar no que tá mostrando e enquanto a sua tolerância não cai diante dos absurdos, a tensão é bem funcional. O que é obtido através do uso dos estranhos em segundo plano, ao fundo, as esquisitices deles com movimentos robóticos, calmos e frios também é bastante incômoda, as encaradas deles também mexem bastante com a gente, e a possibilidade de estar em qualquer lugar à espreita sempre aterroriza. Enquanto a direção de Johannes Roberts também acerta ao não tentar nos dar susto com aquele recurso fácil da trilha sonora barulhenta. Geralmente o susto acontece de forma diegética, ou seja, com coisas que estão em cena, barulhos que os personagens estão ouvindo e as coisas que eles estão vendo. A narrativa também é precisa ao construir uma atmosfera constantemente opressora e sombria através de um uso bem restrito de iluminação, mas que apesar de tanta escuridão, dá pra gente acompanhar direitinho o que tá acontecendo. Eu gostaria de destacar uma certa cena que foi um dos raros momentos que o filme realmente foi surpreendente, subversivo, incrível, com acontecimentos naturais, tenso pra careca arrancar os últimos preciosos fios de cabelo, com uma coreografia de cena muito bem realizada e protagonizado pelo personagem que a gente mais tendia a simpatizar. Essa cena contraria todos os pontos negativos que eu falei. Uma pena que ela tenha sido um momento tão raro e isolado. Os Estranhos Caçada Noturna não chega a ser pavoroso e tem um clima sombrio bem construído, além de apresentar alguns momentos que estimulam nossa atenção. Mas, em geral, é tão cheio de absurdos e trapaças narrativas que acaba fazendo com que a gente não se importe tanto com seus mocinhos. E assim nosso investimento emocional oscila entre o mediano e o desprezo completo, o que acaba sacrificando a tensão do filme, algo essencial para um terror de caça e caçador como esse. E lá vai minha reaction ao filme. E você aí, concorda comigo ou discorda de mim? Comenta aí. Pessoal, como a maioria de vocês não me acompanham lá no Instagram e no Twitter, então provavelmente vocês não ficaram sabendo da entrevista que eu dei no programa Viralizando do Canal Brasil. Foi uma entrevista muito maneira que eu dei lá pro meu amigo Alan Ribeiro. Então se você quiser conferir a entrevista, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Dá uma checada, a gente abordou vários temas que eu acho que esclarecem algumas dúvidas que vocês têm a respeito de mim e do canal aqui. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima aí. A Tamara está? Ah, é Tamara que você quer conversar? Tá, vou chamar a Tamara. Tamara, querem conversar com você. Não, Correu? Não, corre não, Tamara quer conversar. Tamara tá só esperando por ela. Deixa ela voltar que Tamara conversa. Né, Tamara? Pô, garota.